Olá pessoal, como vocês estão? Espero que estejam bem. Eu sou o Rafael e venho aqui mais uma vez para passar um conteúdo de termoquímica para vocês. No último vídeo eu cortei ele meio que pela metade, porque eu achei que tinha ficado cansativo. Então essa é a terceira parte, onde a gente vai falar sobre as energias de ligação, como que isso cai nos exercícios da Olimpíada para vocês. E eu vou falar de tudo isso com muita calma, com muita tranquilidade, para que vocês entendam, para que a gente resolva um exercício juntos e a gente consiga resolver aí e fazer uma boa Olimpíada sem nenhum problema, beleza? Então vamos nessa. Agora, pessoal, rapidinho, eu gostaria de falar um pouquinho das energias de ligação, tá? As energias de ligação, elas são basicamente a energia necessária para formar ou para quebrar uma ligação química. O que é importante de vocês saberem aqui é justamente as relações de energia. Quando que eu vou liberar a energia e quando que eu vou absorver essa energia. Olha só, eu tentei colocar uma lógica aqui para que vocês entendam. A gente sabe dos estudos das ligações químicas que toda ligação química é resultado da tendência dos átomos em alcançar maior estabilidade. Então pense que um átomo sozinho, ele está instável, ele não está confortável. E para ficar confortável, ele vai buscar fazer ligações para alcançar esse conforto, alcançar esse equilíbrio, ok? No caso, quando a gente fala de energia, esse estado de equilíbrio é o estado de menor energia possível, beleza? Então, se ele está buscando o estado de menor energia possível e ele forma ligação com isso, a gente pode dizer então que quando ele forma uma ligação química com outro átomo, ele está liberando a energia que ele tem em excesso de sobra para alcançar um nível menor de energia e ficar mais estável. Quando a gente quebra uma ligação química, é o processo inverso. A gente está fornecendo energia para a ligação para que ela quebre e o átomo volte para aquele estado em que ele quer voltar ao equilíbrio, ok? Então eu fiz um fluxograma bem rapidinho aqui sobre as ligações químicas, né? Então a ligação química, se ela for formada, eu vou ter um átomo entrando num estado de menor energia, então a energia que ele tem em excesso ele vai jogar fora, vai liberar, então é uma energia jogada fora, é um processo exotérmico. E lembra que quando eu tenho um processo exotérmico, uma reação exotérmica, o meu ΔH, minha variação de entalpia, vai ser negativa, ok? Vai ser menor que zero. Aqui no outro processo, quando eu quebro uma ligação química, é o processo oposto. Então eu estou fornecendo energia para o meu sistema para que essa ligação se quebre e o meu átomo volte àquele estado em que ele quer formar uma ligação, beleza? Em que ele não está confortável. Então ele vai absorver a energia que eu vou fornecer para ele, ou melhor, a ligação vai absorver essa energia e vai quebrar. É um processo endotérmico, eu preciso fornecer energia para que isso aconteça. Então, quando eu tenho um processo endotérmico, a minha variação de entalpia vai ser maior que zero, vai ser um número positivo, beleza? Em um exercício rapidinho, a forma que isso aparece para vocês é basicamente igual à da lei de Hess, só que ele vai fornecer para você uma tabelinha na maioria das vezes, ok? Então veja que para cada ligação eu tenho uma energia específica, né? Tanto de formação quanto de quebra, beleza? Então vamos dar uma olhada nesse exercício. As células de combustível constituem uma alternativa promissora para substituir os derivados do petróleo na produção de energia, ao utilizarem o hidrogênio como fonte energética. A água é o produto obtido por meio dessa tecnologia, ao invés do dióxido de carbono, principal responsável pelo efeito estufa. A seguir são representadas a equação não balanceada da combustão do gás hidrogênio e a tabela de energia das ligações envolvidas no estado padrão. Então ele deu para a gente a reação, né? A equação não balanceada, a gente vai precisar balancear ela, e a tabelinha aqui com as informações de energia de cada ligação. A entalpia de combustão padrão, olha só, vou dar uma grifada nesse padrão, do hidrogênio é, em kcal/mol, aproximadamente igual a. Pessoal, quando a gente fala de padrão, ele quer saber de 1 mol, ok? De 1 mol. Então, vamos reescrever essa equação que ele deu pra gente, H2 mais O2, formando H2O. Beleza? Como ele falou pra gente que ele quer a padrão, né, do hidrogênio, quer dizer então que o hidrogênio obrigatoriamente vai ter que ter um mol aqui.
ok? Então agora a gente vai balancear sabendo disso. Primeira coisa que a gente vai fazer nesse exercício. Se eu tenho 2 hidrogênios desse lado e já tenho 2 hidrogênios aqui, então aqui eu preciso de um 1, certo? Uma água vai formar. Agora olha só, desse lado direito eu tenho um oxigênio, 1 dividido por 2, 1 sobre 2. Essa é a minha equação balanceada, seguindo esse princípio, né, da combustão padrão do hidrogênio. Vamos reescrever isso aqui utilizando essas noções de ligação aqui, ó. Um H2, o que é um H2? É um hidrogênio conectado a outro hidrogênio, certo? Ah, lembrando, essas ligações sempre covalentes, ok? Ligações iônicas não entram nessa regra. Mais meia quantidade, né, 1/2 de ligações O dupla O. Lembrando que o oxigênio, né, ele é a família 6A, ele precisa fazer uma dupla ligação consigo mesmo para alcançar o equilíbrio, formando HOH. Essa aqui é a nossa água, né, H2O. Beleza. Dá uma olhada então no que a gente tem. A gente tem aqui formando, né, ou melhor, quebrando. A gente quebrou essas ligações de hidrogênio. Então, essa ligação de hidrogênio foi quebrada. A gente tem 1 mol dessas ligações de hidrogênio para quebrar. Se a gente for ver na nossa tabela, ele equivale a 104,2 quilocalorias. Beleza? Aqui a gente tem meio mol de ligações duplas entre oxigênios para quebrar. Então aqui, esse 119,1, eu vou precisar dividir ele por 2, porque eu tenho meio mol, beleza? Então se a gente dividir 119 por 2, 119,1, aliás, por 2, a gente vai chegar no valor de 59,55 quilocalorias, ok? Vamos olhar para o lado direito agora. A gente formou uma molécula de água, a gente precisou então fornecer energia dessa vez para formar essas ligações, tá vendo? Essas duas ligações entre hidrogênio e oxigênio. Então vamos lá. Para formar uma ligação entre hidrogênio e oxigênio, a gente olha na tabela aqui, ó, 110,6. Só que nós formamos duas, concorda comigo? Então eu tenho 2 vezes 110,6. Esse número aqui vai dar 110,6 vezes 2, 221,2. Agora vamos dar uma olhada nos sinais. Pessoal, quando eu quebro uma ligação química, o que eu preciso fazer? Eu preciso fornecer energia para essa ligação. Se eu preciso fornecer energia para a ligação, é um processo endotérmico. Se é um processo endotérmico, o meu sinal é positivo. Beleza? Agora olha só. Aqui eu formei duas ligações, certo? Duas ligações entre hidrogênio e oxigênio. Para formar a ligação, o meu átomo que estava energizado, ele liberou parte da energia que ele tinha para fazer a ligação. Então, é um processo exotérmico, esse sinal aqui é negativo. Beleza? Tudo que eu vou precisar fazer agora é somar o que eu tenho do lado esquerdo com o que eu tenho do lado direito. Simples. Então, eu vou somar aqui o que eu tenho do lado esquerdo, 104,2 mais 59,55. Desse lado, então, eu tenho 163,75 positivo, ok? E desse outro lado, eu tenho menos 221,2, é só fazer a soma, né? 163,75 mais menos 221,2 vai dar 221,2, deu menos 57,45 quilocal. Ok? Esse aqui é o nosso valor da energia, tá? Da entalpia de combustão, menos 57,45. Aqui ele diz aproximadamente, a gente vai cair então na alternativa B. Beleza? É isso. Mesmo princípio, pessoal. Só olha na tabela, tranquilo, relaciona as ligações, desenha as ligações como eu fiz aqui embaixo. Ok? Faz essa relação dos números, presta atenção nesse número aqui na frente, porque se eu tivesse, por exemplo,
2 oxigênios aqui ao invés de meio, eu precisaria multiplicar o valor da tabela por 2 e não dividir. Esse tipo de relação. Esse tipo de exercício tem que fazer com calma. Não são exercícios difíceis, são exercícios metódicos, que você tem que seguir um passo a passo, ok? E é isso, pessoal. Eu espero que tenha dado para entender mais ou menos. Essa parte ela é bem extensa, bem cansativa. Então, eu espero que vocês tenham conseguido compreender, que tenha tirado algumas das suas dúvidas. Estudem bastante, façam bastante exercício. Boa sorte na Olimpíada. Vocês vão conseguir, eu tenho certeza disso. Deixei uma frase aí de Sêneca, que é um grande filósofo que eu gosto bastante, para motivar vocês a não desistirem, ir para cima, encarar todos os desafios com coragem e com vontade de vencer. É isso, pessoal. Obrigado.